Estamos de volta com o Happy Hour pela RCTV, hoje recebendo aqui o Max Leal, ele que hoje está estreando logo mais à noite, às 10h30, aqui na RCTV, o novo programa da casa, né? Business Club. Business Club. Chique. Vamos entrar nesse clube, né? Vamos, daqui a pouco a gente vai negócio. falar sobre esse programa. Agora eu quero que você dê as dicas lá das redes sociais. Vamos lá. Então, eu acho que esse é um mundo, Linda e Abelardo, que os profissionais ainda estão... Tateando. Claro, tem muita gente profissional, criaram-se novas profissões, o mensurador, o sujeito que avalia os relatórios de impacto das ações. Mas já tem muito profissional, já tem muita expertise acumulada. Aqui a gente já sabe, já tem agências aqui especializadas em fazer isso. As agências offline, as tradicionais, começaram a criar núcleos internos para cuidar só disso, enfim, outras adotaram outros modelos. Porque o campo tornou-se um campo O sujeito tem que... vastíssimo. Não, agora mudou o conceito de publicidade. Acho que esse que é o impacto mais importante. Aquilo que eu dizia no começo. Não mudou só assim, o nosso jeito de fazer a nossa profissão. Mudou a forma como as pessoas compram. Mudou a forma como as pessoas se conhecem. Como é que você explica o fenômeno, Luiz? Aquilo foi um acaso ou aquilo foi caso pensado? Não, aquilo foi um meme. Um meme, a hora é caso pensado, a hora acontece ao acaso. Eu acho que conheceu ao acaso. Pode ter sido ao acaso. A própria agência disse depois que foi. Me parece que deu uma declaração que foi ao acaso. Porque, inclusive, o início foi um início ruim, né? E depois houve esse meme, como você falou, que... Exato, os memes ocorrem. O meme é um fenômeno. Assim, na verdade, até uma professora disse esses dias, Marta Gabriel, Twitter existe desde a época do Homem nas Cavernas. Muda o meio, muda a tecnologia, mas a forma de relacionamento é humana. Max, deixa eu te fazer uma pergunta que eu trabalho no meio, Linda também, de qualquer maneira, nós somos jornalistas, mas somos publicitários também. Então eu queria saber o seguinte, há muitas queixas no mercado sobre o atendimento de agências. Eu estou dizendo isso, não estou criticando as agências, estou dizendo isso é uma constatação. Eu estou dizendo, quando um cliente vai no meu escritório, não está satisfeito, troca de agência. Sim. Então o cara vai é difícil você manter a fidelidade na agência, você está entendendo? Sim. Por que isso ocorre? É porque existem menos agências do que o mercado se propõe, do que o mercado alcança, então a agência fica meio sobrecarregada e não consegue dar esse atendimento mais, vamos dizer, particularizado, como muitos clientes querem, porque eu percebo isso, viu, Max? Às vezes ocorre, assim, como em todo segmento, né, Abelardo? Você tem dentro das agências de publicidade as empresas, as agências que ora atuam melhor, ora não estão com desempenho assim tão a contento, isso é muito natural. Mas você acha que isso é o volume de trabalho? O volume é... Porque muitas vezes a agência tem mais clientes do que ela poderia ter. Aí fica um pouco difícil dela atender todo mundo bem. Exatamente. Isso é uma coisa que algumas agências estão pode parecer um pouco duro o que eu vou dizer aqui, mas é forma de dizer só, não é ao pé da letra. Sim. Mas existem situações que a agência precisa demitir o cliente. Não é por culpa do cliente ou por culpa da agência. É que aquela relação comercial que ali foi estabelecida nem é vantagem para o cliente, nem é vantagem para a agência. Então alguém precisa tomar iniciativa. Às vezes a agência não toma iniciativa porque fica pensando assim, não, é um cliente na casa a mais, de qualquer maneira é um cliente a mais. Só que as agências estão aprendendo que é importante preservar algumas condições mínimas comerciais de trabalho para poder fazer o que elas fazem de melhor bem feito. Se às vezes o cliente não são todas as agências, também não são todos os clientes. Não estou fazendo nenhuma generalização. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas existem situações em que a relação comercial entre os dois está tão apertada do ponto de vista da remuneração, por exemplo. Pode ser a remuneração, pode ser o prazo. Estou falando da remuneração. Sim. Às vezes está tão apertado que a agência não tem condições de dar àquele cliente o atendimento que ele precisa. Às vezes é melhor encerrar. Encerra, trocar de agência. Às vezes é uma boa experiência. É lógico. Eu já tive clientes lá na 3 Comunicação que vieram, se foram e retornaram. Como eu tive situações também de clientes que romperam conosco e nunca mais voltaram, foram felizes em outras agências. Como eu tive situações também de herdar clientes de outras agências. A experiência de uma agência para outra é boa para o cliente. Ele consegue comparar o desempenho, ele consegue ver os estilos, ele consegue ver quem consegue dar um melhor atendimento. E é normal também que uma agência tenha desempenhos distintos ao longo da sua história. Ocorrem intercorrências. Por exemplo, o nosso negócio, Abelardo, ele é 100% humano. Os computadores, o software, a tecnologia, isso é o que menos faz diferença
no negócio da publicidade. O que muda é a capacidade de fazer diagnóstico, planejar e criar. Se você consegue fazer o diagnóstico corretamente, planeja uma ação, cria ela, dá resultado, você é uma boa agência. Se você tem softwares, computadores, é um cara descolado, viajado, conhece o mundo inteiro, não sei o que, fala bem para lá, mas não consegue fazer isso, você não é uma boa agência. A boa agência é aquela que faz isso que eu disse. Tem a capacidade de analisar o cenário, planejar, criar algo que funcione. E o relacionamento agência-governo, que é sempre um pouco conturbado às vezes. E você acha que você, como presidente da Associação Brasileira de Propaganda, no capítulo aqui da Paraíba, você acha que o critério que o governo adota é justo para as agências? Quer dizer, ele consegue contemplar as agências de uma maneira democrática? Veja só, Abelardo, eu acabei de chegar na reunião nacional da ABAP e durante um dia eu consegui ter... Essas reuniões acontecem 4 ou 5 vezes por ano e a gente consegue ter um pouco do overview da situação das agências e do mercado do país inteiro. E o tema governo ou governos, ainda mais agora em épocas de julgamento de mensalão, é sempre um tema recorrente, tá certo? Na relação das agências com os governos. Primeiro é bom que se diga que Marcos Valério não é publicitário. Eu acho que é importante frisar isso. Todo mundo só chama ele de publicitário, Marcos Ele não Valério. ele é um cara de negócios que entrou no mercado da publicidade, fez essa lambança toda que nós do mercado repudiamos, tá certo? Isso não é a nossa postura, não é a postura de um mercado inteiro que gera emprego, paga imposto e fomenta a economia. E é um caso que realmente precisa ser julgado, condenado e, se dependesse da decisão do mercado, vai para a cadeia. Porque aquilo não é a regra que a gente defende. Esse é o primeiro ponto. Segundo, verba pública é realmente uma verba... Você disse assim que as relações são conturbadas, e elas são conturbadas porque a verba ela precisa ser empregada da melhor maneira possível, ela precisa ser fiscalizada, a licitação precisa ser feita no maior rigor, transparência, tá certo? E eu, assim... pode parecer que eu estou falando, puxando brasa para minha sardinha, ou que eu não esteja sendo o suficientemente justo com a análise, mas assim, desde que se começou a fazer licitação de agências de publicidade na Paraíba, aqui na Paraíba, que eu não há o que dizer, pelo menos na minha análise, com essas concorrências. Eu acho que as concorrências são feitas, a regra do jogo está colocada no edital, os concorrentes têm o direito de reclamar se sentirem como uma concorrência qualquer, e as agências são contratadas para trabalhar, né, e vão lá fazer o trabalho. Neste governo especificamente, no governo de Ricardo Coutinho, esta foi a primeira licitação que foi feita à luz de uma nova lei. Veja o tamanho do desafio. Nós tínhamos uma lei que regia todas as licitações, que era a 8.666, veio a 12.232, que mudou as regras. A 12.232 é uma lei especificamente para a contratação de agências de publicidade no ambiente público. Isso talvez é o único segmento da economia que tem uma lei de contratação específica para serviços públicos, o segmento da publicidade. Então, é 12.232. Então, para você contratar serviço de publicidade, você tem que olhar 8.666 e tem que olhar 12.232. Neste governo, foi a primeira vez que isso ocorreu por causa da data da lei, a lei de 2010. E aí mudaram um pouco as regras, no sentido de transformar o certame ainda mais rigoroso. Sim, mas eu quero saber se foi bom o resultado. Sim. Eu acho que foi um resultado bom. São 8 agências contratadas. Você não tem mais, poderia ter tido, mas neste caso especificamente, você não tem a definição de lotes específicos. Não tem agência que atende a Cagepa, ou agência que atenda o Detran, ou agência que atenda a PBTU. Não existe mais isso como outrora ocorreu. E o que existe são disputas internas dentro do guarda-chuva da SECOM para ver quem faz o quê. Isso, na minha análise, é meritocracia. Ou seja, quanto mais rápida a agência, mais criativa, mais capacidade de planejamento, diagnóstico, aquilo que eu coloquei, vai levar a campanha. É claro que a SECOM tem uns instrumentos que ela leva a efeito para que sejam feitas essas escolhas. Eles têm lá formulários, mini concorrências internas para ver quem vai fazer determinada campanha. Então, me parece muito fair play, né? Não vejo com dificuldade. Pois é, E aí? Não, é aí que eu acho que está na hora de a gente chamar outro comercial, né? Tá. E ver se no último bloco a gente dá uma vamos dizer assim, amenizada na nossa Vocês estão me conversa. impressando na Ela tá parede muito, aqui. Abelardo. Eu dei uma pressionada, mas a Linda Linda, eu tenho certeza que no próximo bloco ela vai dar uma aliviada, sabe? Ela com o jeito dela, ela vai saber. Que jeito. Jeito mais suave, né? Ótimo. Então É tá isso? bom, a gente volta já.